Vamos orar? Vamos baixar as nossas cabeças, vamos falar com Deus no início de mais esse culto neste domingo. Pai amado, nós queremos te agradecer pelas bênçãos que tu tens derramado sobre as nossas vidas, queremos te agradecer por essa manhã, pela oportunidade que tu nos dá de estarmos mais uma vez aqui, reunidos como tua igreja, como teu povo, para te prestarmos este culto que só a ti é devido. Ó Deus, ajuda-nos para que possamos prestá-lo em espírito e em verdade, porque sabemos que este é o culto que te agrada. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu sou o pastor Alcenir Mota, faço parte da equipe ministerial do pastor Jael Belo de Azevedo, que é o pastor titular desta igreja, e ele está em férias, retorna na primeira semana de dezembro, ou seja, no próximo domingo ele ainda está ausente, mas no outro domingo, no segundo domingo de dezembro, o pastor Israel já está de volta, assumindo todas as suas funções. Quem conhece o pastor Israel sabe que ele está de férias, mas não está muito, Então está sempre em contato, procurando saber. Hoje a gente está terminando o programa da rádio, ele me mandou um torpedo, ou seja, ele estava lá ligado no programa da rádio, sabendo tudo o que está acontecendo, E é muito bom nós estarmos mais uma vez neste templo, reunidos como igreja, como povo de Deus. É um privilégio, gente, isso é um privilégio. Muitas pessoas gostariam de estar aqui hoje. Sabia disso? Existem muitas pessoas que gostariam de estar no teu lugar hoje, mas estão impedidas, estão enfermas, estão presas. E nós temos esse privilégio de estar aqui, nesta manhã, neste domingo, para cultuar ao nosso Deus. Nós gostaríamos de conhecer aqueles nossos irmãos, aqueles nossos amigos que aniversariaram nesta semana, aniversário de casamento, de nascimento, de batismo, ou alguma outra data importante que você gostaria de agradecer a Deus nesse instante. Existe alguém nessa situação, nesta manhã, que tem aniversariado, casamento, nascimento, batismo? Não? Então nós vamos conhecer aqueles que nos visitam. Temos aqui a nossa irmã. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Aniversário de batismo, Isso é uma data muito importante. Ela disse que faz muitos anos, E não vamos entrar em detalhes, Não vamos entrar em detalhes. Temos aqui também a irmã Luísa. Aniversário hoje, seja muito bem, meus parabéns. E aniversário também de batismo, dia 19, Vem cá, essa camisa bonita, Olha que camisa bonita, venceu ontem, Então ainda está com esperança, Ainda tem esperança, Estamos aqui, visitante. Juan está fazendo aniversário. Quantos aninhos você está fazendo, Juan? 4 aninhos, 4 aninhos. Nós já tivemos essa idade, Então nós vamos orar a Deus agradecendo, a vida desses nossos irmãos. Eu vou pedir que a Helenice, a Denise, é a questão da idade, eu não tenho mais 4 anos, aí acontecem essas coisas. Então que a Denise venha aqui, a Denise vai orar, vai agradecer a Deus, por mais essa data na vida dos nossos irmãos. Pai, nós te agradecemos por podermos estar aqui nesta manhã, Senhor, adorando, cultuando e exaltando o teu nome, Pai. Pai, neste momento, em especial, nós queremos te agradecer por mais um ano de vida destes nossos irmãos, Pai. Um ano que o Senhor tem cuidado, e nós sabemos, Pai, que é o Senhor quem controla as nossas vidas, e nós sabemos que o Senhor tem cuidado destes teus filhos, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida deles, Pai, e te agradecemos por eles poderem estar aqui conosco neste dia, louvando ao Senhor por mais um ano de vida. Obrigada por tudo, Senhor, receba o nosso culto, continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Parabéns, todos vocês.
Vamos todos fazer a leitura de Apocalipse, capítulo 5, versículo 13, conforme o nosso programa de culto. Vamos todos juntos? Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o poder para todos sempre. Creio que nós podemos ler com mais força. Vamos nos colocar em pé e vamos ler com mais ênfase esse texto de Apocalipse escrito pelo apóstolo João, que fala desse Cordeiro que nós adoramos e prestamos culto. Vamos todos juntos? Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Bendito seja sempre o Cordeiro. Dando-nos a tua direção, a tua bênção e um domingo cheio de paz. Abençoa e recebe, Senhor, o culto que nós vamos te prestar neste momento. Fica conosco e tudo te agradecemos. Por Cristo Jesus. Amém.
irmãos podem sentar, nós vamos ter agora uma participação do coro Otília Galvão. A irmã Verônica, nossa ministra de música, pediu para que eu fizesse um convite a você que gosta de cantar e que queira participar do coro de Natal da nossa igreja deste ano. A partir dessa próxima sexta-feira, às 19 horas, ela vai começar a ensaiar o grupo que vai cantar no dia 21 e 25 de dezembro. Então, fica aqui o convite para que você que pode, esteja a partir das 19 horas. Esses ensaios vão durar toda sexta-feira até o dia 21 e 25. Então, se você puder, venha fazer parte desse coro. A nossa igreja tem uma tradição de sempre fazer esse final de ano com muito cantado, e há necessidade de você. De repente, você nunca cantou num coral. Pode, Verônica, pode vir, pode estrear o seu dom nesse coral de Natal, mas não deixe. Você podendo, venha participar desse esforço. A gente sabe que sempre uma mudança de hábito, você sair da sua casa numa sexta-feira e tal, mas vai valer a pena, não tenha dúvida. Se você puder, venha estar a partir dessa próxima sexta-feira, a partir das 19 horas, aqui para ensaiar as músicas que serão cantadas no dia 21 e 25 de dezembro. Os irmãos estão vendo essa caixinha bonitinha aqui, Isso aqui, quem conhece a irmã Ana, na atividade, sabe que com certeza é obra dela, muito talentosa, e ela fez essa caixinha. Esse daqui é um convite da nossa programação no dia 2 de dezembro, no culto que nós vamos realizar aqui, um culto franco-brasileiro. Nós estaremos encerrando as atividades da terceira idade, da nossa igreja, junto com a classe de EBD de francês, que a irmã Sueli está à frente, desenvolvendo um excelente trabalho
aqui em nossa igreja. Então, na segunda-feira, dia 2 de dezembro, no boletim tem uma data aí de 1º de dezembro, não é 1º de dezembro, é no dia 2, numa segunda-feira, às 19 horas. Esse culto vai ser transmitido para a França. Vão ter pessoas na França que já estão avisadas e vão participar desse culto. Então, se você puder, coloque na sua agenda para estar conosco. A Margarete está lá na recepção com esse convite para que você possa recebê-lo e também fazer a divulgação desse momento. Nós vamos ter agora o nosso momento instante de fidelidade, de gratidão e fidelidade. Eu achei interessante que no nosso programa de culto está aí, né? Gratidão e fidelidade. E é exatamente assim. Primeiro é o sentimento de gratidão diante de Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E aí a gente é grato a Deus e a gente manifesta isso, concretiza isso através da nossa fidelidade a Deus. Meus irmãos, o dízimo não é uma ordenança do pastor, não é uma ordenança da igreja, é uma ordenança bíblica. Está na Bíblia o dízimo. Então, se você tem dificuldade com relação a isso, procure, se orientar, ver as orientações, os princípios que estão na Bíblia, porque, como eu disse, é um gesto de gratidão diante de Deus, um reconhecimento de dependência de Deus diante de tudo o que Ele tem feito em nossas vidas. A nossa igreja estava conversando com um dos nossos irmãos que lidam com essa parte da igreja. No início deste ano, a nossa igreja tinha em torno de 1/3 dos seus membros como dizimista. E nós estamos encerrando o ano com praticamente a metade dos membros da nossa igreja como dizimistas fiéis, mensalmente contribuindo. Para quê? Para que tudo isso aconteça. Para que a gente tenha ar-condicionado, para que a gente tenha as nossas atividades com as crianças e vários projetos que a nossa igreja desenvolve. Você pode conhecer, são muitos os projetos. A Ana Natividade, por exemplo, a nossa irmã, tem um projeto excelente aqui na nossa igreja, que é o do reforço escolar, que a nossa igreja atende a mais de 20 crianças que têm dificuldades nas suas escolas. Elas vêm para cá durante a semana, segunda, quarta e sexta, tem aula de francês, tem aula de inglês, tem aula de português, tem aula de matemática, tem aula de religião, tem isso tudo, porque a igreja está proporcionando, abrindo as suas portas para a comunidade. Isso é fruto da fidelidade do crente. O governo não tem nenhuma participação nisso. Somos nós. Nós aqui fazemos o trabalho missionário da nossa igreja. Nós mandamos missionários para praticamente todo o mundo, no Brasil, fora do Brasil, América do Sul, América do Norte. Nós estamos presentes lá. Por quê? Porque você é fiel. Porque você reconhece que você tem que participar. É um privilégio participar da obra de Deus. Nós tivemos agora um grupo da nossa igreja lá no Haiti, participando, abençoando aquelas pessoas. É Itacuruçá. Itacuruçá, através dos irmãos, indo lá para o Haiti para abençoar pessoas que você nem conhece, mas que necessitam ouvir do amor de Deus. E nós estamos procurando plantar isso já nas nossas crianças, desde cedinho. Então, por isso, eu vou pedir para que aqueles que estão convocados para segurarem as salvas nesta manhã, venham, estejam aqui. Nós vamos ouvir uma música instrumental, e você que veio preparado, para trazer o seu dízimo e a sua oferta, primeiro vão ouvir as crianças, e depois você vai ter a oportunidade de vir também e colocar aqui nessas salvas o seu dízimo e a sua oferta. Não porque você quer ser abençoado por Deus, mas porque você reconhece que já é abençoado e deseja participar da obra que Deus tem desenvolvido aqui no mundo.
muito bom, né, meus irmãos, ver esse grupo aqui na frente, já com essa semente sendo plantada em seus corações, de participar desse momento tão especial da nossa programação, que é um momento de fidelidade, em que nós entregamos e devolvemos a Deus uma parte daquilo que Ele tem nos fornecido. Nós vamos orar agora. Eu vou pedir a Vânia para que faça uma oração. Agradeça a Deus pela fidelidade das crianças, pela fidelidade do povo de Deus. Oremos. Senhor, meu Deus, agradecemos por esse dia maravilhoso que o Senhor nos dá. Agradecemos por todos que estão aqui presentes nessa igreja. Agradecemos pelas famílias e por essas crianças em especial também. Que nós sabemos que elas são o futuro, mas elas, a partir de hoje, já estão estudando e aprendendo tudo o que o Senhor fez na vida de seus pais, de seus avós, e também elas creem que farão também na sua vida, na vida de cada família. Obrigada, meu Pai, por essas ofertas que essa igreja está recebendo neste momento e que fará bom uso dela também. Abençoe a cada um aqui presente. Em nome de Jesus agradeço. Amém. As crianças agora vão sair para o seu cultinho, né? Lá eles vão ter um momento de oração, vão ter um momento de louvor e vão ouvir a palavra de Deus dentro do seu contexto, né? Ali, o pastor André lidera agora o Ministério das Crianças aqui na nossa igreja e tem desenvolvido esse trabalho, né, em que as crianças estão aprendendo desde cedinho a adorar e a louvar ao nosso Deus. Nós vamos fazer a leitura de 1 Reis, capítulo 8, versículo 28, conforme o nosso programa de culto, e logo em seguida nós vamos cantar esse canto angelical. Meus irmãos, nós tivemos aqui no sábado, de sexta para sábado, a nossa vigília de oração, né? Na realidade foram 12 horas de jejum e oração que começou na sexta-feira e terminou no sábado de manhã com um bom grupo aqui de Itacuruçá, estando aqui 6 horas da manhã, nós ficamos até as 9 horas, encerrando esse período que a gente desenvolveu aqui de jejum e oração pela família. Eu essa semana pretendo colocar alguns testemunhos no boletim, mas quem veio, com certeza, saiu daqui abençoado. E você que não veio, se prepara, porque o ano que vem, a gente, junto com a irmã Vilma, que é a coordenadora, né, da visão de oração da nossa igreja, a gente vai tornar isso uma prática na nossa igreja. Pelo menos 4 vezes durante o ano, nós vamos convocar a igreja para estar nesse mutirão, para estar nessa intercessão, nessa empreitada de orar e interceder e clamar a Deus pelas nossas famílias. Mas por que isso, Alceni? Porque assim como você, nós também estamos percebendo das dificuldades que os nossos lares, que as nossas famílias têm passado. Tanto em termos de relacionamento conjugal, quanto na questão de criação de filhos. O que a gente vê na sociedade, a gente tem percebido também dentro do nosso meio. Porque nós estamos no mundo e acabamos inseridos dentro de todas as dificuldades que o mundo tem apresentado hoje para a felicidade da família. Por isso, esse estímulo para que você participe. Então, se programe, porque o ano que vem a gente vai novamente estar desenvolvendo isso, porque nós cremos no poder da oração. E é isso que nós vamos fazer aqui nesse instante. Nós vamos ler esse texto de 1 Reis, capítulo 8, versículo 28, vamos cantar canto angelical, e você vai ter a oportunidade de colocar o seu problema diante de Deus, de se ajoelhar, de vir aqui à frente, com esse sentimento de que Deus pode resolver aquilo que você não tem condições de resolver. Então vamos fazer a leitura todos juntos? Atende a oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. É o clamor do escritor bíblico, é o nosso clamor. Então, durante o cântico, você fique à vontade para se colocar diante de Deus da maneira que o Espírito Santo está colocando no seu coração. Nós temos muito a agradecer a Deus, mas com certeza, muito também a pedir.
Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui estamos nós, o teu povo, a tua igreja reunida, para te suplicar, ó Deus, as bênçãos que cada um de nós necessita. Ó Deus, tu conheces e sabes exatamente o que cada família aqui passa, os seus problemas, as suas dificuldades, problemas de doença dentro dos nossos lares, tantos irmãos nossos nesse instante, né, internados, tendo que se submeter a um tratamento médico. Nós te suplicamos por eles. Te pedimos que o teu Espírito Santo esteja visitando-os nesse instante, renovando as suas forças, repreendendo, ó Deus, aquela enfermidade para a honra e para a glória do teu nome. Ó Deus, nós cremos no teu poder curador, sabemos que nenhuma enfermidade pode se deter diante de ti. Por isso, nós te suplicamos, ó Deus, toma os nossos enfermos em teus braços, nos teus braços fortes, e dá, ó Deus, a cura que cada um deles necessita. Ó Deus, toma aqueles nossos irmãos que estão passando por dificuldades financeiras, e o Senhor sabe, ó Deus, o transtorno que isso tem causado dentro das famílias, dentro dos lares. Ó Deus, que essa porta de emprego tão ansiada, ó Deus, tão desejada, possa se tornar realidade na vida dessas famílias, na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, para que eles possam, Deus, ter o sustento necessário dentro da sua casa, dentro dos seus lares. Ó Deus, nós queremos clamar pelos nossos filhos, né, aqueles que estão longe de Ti, que precisam, Deus, ser alcançados pela Tua palavra. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja nesse instante falando aos seus corações, incomodando-os, para que eles possam perceber, ó Deus, que sem Jesus Cristo não dá, ó Deus, que sem Jesus Cristo não há salvação, que o mundo não pode e não tem nada, ó Deus, que vale a pena, Senhor, ser trocado por Jesus Cristo. Por isso nós pedimos e colocamos os nossos filhos em Tuas mãos e te suplicamos que em nome de Jesus o Senhor esteja guardando e protegendo a cada um deles. Ó Deus, seja com a nossa casa, com o nosso casamento. Ó Deus, o Senhor conhece das dificuldades que temos enfrentado dentro do nosso relacionamento conjugal. Muitas famílias, ó Deus, nesse instante, a ponto de serem destruídas, de serem dissipadas. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor pode dar solução para esses problemas. Por isso, nosso clamor nesse instante, ó Deus, é que em nome de Jesus, o Senhor esteja tomando o nosso casamento, o nosso relacionamento em Tuas mãos e repreendendo, ó Deus. Sim, ó Deus, repreenda toda ação diabólica dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento. Ó Deus, em nome de Jesus, toma, ó Deus, a nossa oração em Tuas mãos. Ser com aqueles nossos ouvintes da rádio que ligaram nesta manhã, também apresentando inúmeros problemas. E nós confiamos em Ti e sabemos que os Teus ouvidos estão sempre atentos, ó Deus, à oração que se faz nesta casa. Não porque tenhamos algum merecimento, mas porque a fazemos em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos ter mais uma participação agora do coro Otília Galvão. Oh
menino Jesus é de joia junto. Dorme, criança, repousa ao beijo da brisa mansa. A própria estrela não ousa teu soninho perturbar. Descansa agora. Descansa, como a terra, como a lousa, porque mais tarde, criança, não poderás descansar. As trevas são mornas vendas, feche os olhinhos, infante. Pouco importa as oferendas vindas de terra distante. Apaga o olhar meigo e langue, que amanhã ao despertar terás lágrimas de sangue em vez de calmo sonhar. Descansa os pezinhos róseos, aves de claras plumagens. Amanhã, quantos caminhos esses pés irão trilhar. E depois, ao fim da viagem, mãos pesadas, mãos selvagens, com lanças, cravos e espinhos, hão de fazê-los sangrar. Dorme, criança travessa, a noite é macia e boa, amanhã, torpe coroa, ferirá tua cabeça. Rolarão pelos espaços as longas horas, Jesus, hão de crescer os teus braços sob a medida da cruz. Dorme, Cristo Imaculado, pois serás crucificado, e por todo o meu pecado eu sou o maior culpado. Descansa agora, descansa, porque mais tarde, criança, não poderás descansar. Convidar o pastor Jean. O pastor Jean foi consagrado no último concílio que a nossa igreja fez, junto com o nosso irmão Marcos Lima. E ele está responsável para trazer a mensagem que Deus já colocou no seu coração nesta manhã para a igreja. Eu vou orar nesse instante para que Deus possa nos falar através do seu servo. Pai amado, nós queremos entregar o pastor Jean em tuas mãos. Aquilo que o Senhor já colocou no seu coração possa vir ao encontro da necessidade da tua igreja. Que ele possa ser canal para a mensagem, para o ensino, para os princípios que o Senhor tem a transmitir para nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Alcenir. Graça e paz, amada igreja. No primeiro culto eu confessei o meu pecado. Não sei se eu devo fazer de novo, né? Mas eu tenho um sério problema com timidez.
E Deus tem feito os milagres na minha vida nesse aspecto. Fora a timidez, eu também tenho um problema de dicção que eu não falei no primeiro culto. Graças a Deus eu ainda não sou gago, né? Mas a mensagem de hoje, quero que você abra sua Bíblia e deixe aberta, em Efésios 4, capítulo 4, de 17 a 30. Quero falar sobre mentes transformadas. Antes de ler esse texto, eu quero que você tenha um pouco da noção do que Paulo vivia quando ele escreveu essa carta. Entre os anos 50 a 61, Paulo encontrava-se preso. E de dentro da prisão, ele escreveu as cartas para as igrejas de Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemão. As cartas de Paulo eram cheias de instruções práticas e podem ser divididas em duas. A primeira metade referindo-se à fé cristã e a segunda, à vida cristã. As orações de Paulo revelam que ele desejava que seus convertidos andassem em verdade e amor, com retidão e paciência, com alegria e ações de graça. Duas coisas que Paulo mencionava muito nos seus ensinamentos são os meios e os incentivos da santificação. Os meios de santificação, o que te impede. Para Paulo, o diabo e a carne, ou a natureza pecaminosa, são os fatores primordiais para o impedimento para a santificação. Paulo acreditava que nossa luta não era contra o sangue e nem contra a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Já os incentivos à santificação, como é uma característica de Paulo, ele sempre faz uma exortação à santidade e acrescenta alguns motivos. Algumas vezes é o exemplo de Cristo. Então ele fala lá em Filipenses 2, de 5 a 7, precisa abrir. A humilhar-nos de tal como Cristo, que a si mesmo se esvaziou. Lá em Efésios 5, 2, a andar em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus e aroma suave. Lá em Romanos 15, 7, acolher uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Algumas vezes é a presença de Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Lá em 2 Coríntios 7, 1, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Mas frequentemente é a obra de Cristo por nós e em nós que motiva a santidade. Morremos e ressuscitamos com Cristo. Portanto, considerai-vos mortos para o pecado, diz Paulo, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Em Colossenses 3:10 ele fala: nós nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Por isso precisamos nos despojar da ira e das mentiras, e nos vestir de misericórdias, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Paulo diz também que a vinda de Cristo também nos motiva à santidade. Paulo estava sempre trabalhando e orando em função daquele dia, a chegada dele, quando o Senhor viria, e almejava que seus convertidos estivessem preparados para isso.
Estudando a carta de Paulo, podemos perceber que elas estão carregadas de instruções que abrangem a vida familiar, no relacionamento entre marido e esposos, entre pais e filhos, entre senhores e servos, patrões e empregados, hoje, a ética sexual dentro e fora do casamento, cidadania, conversão. Ele tem muito a dizer sobre a conversão para os cristãos. Trabalho. Paulo diz que o trabalho é um dever cristão. Trabalhar para o nosso sustento e não ser preguiçosos. Ele fala também sobre vingança. Paulo diz: deixe a vingança para Deus e ame os seus inimigos. Paulo fala sobre a mente, a nossa mente. Paulo dá um destaque especial no modo como pensamos, porque isso é moldado o nosso ser. Mas Paulo enfatiza mais a nossa formação de caráter. É nesse tópico que Paulo fala sobre a santificação, e santificação é extremamente uma questão de caráter. E em segundo lugar, o comportamento. Por isso ele admoesta para a prática das virtudes de humildade e do desprendimento da alegria, oração, paz e contentamento. O fruto do Espírito para destruir as obras da carne é, acima de tudo, as 3 qualidades: fé, a esperança e o amor. Tendo o amor como objetivo e dom supremo. Agora que você sabe o resumo do pensamento de Paulo, um pouco, vamos ler o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17 a 30. Nessa carta, Paulo exorta a igreja a Éfeso da seguinte forma: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância. Eles são separados da vida de Deus por ignorância, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. A partir do capítulo 20, ou melhor, do versículo 25, Paulo nos ajuda, nos ensina a viver uma nova vida. Como viver essa nova vida? Então ele fala: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nessa leitura, Paulo faz uma exortação interessante sobre o velho homem e o novo homem. Podemos perceber que Paulo não está se dirigindo a qualquer pessoa. Ele está se dirigindo a pessoas que têm um certo nível de experiência com Deus. Olha só que interessante. As pessoas que ele se dirigia eram pessoas como nós. Somos nós, cristãos. No entanto,
elas se diziam cristãs, mas estavam agindo como velho homens. Isto é, não estavam deixando os pensamentos e as práticas do velho homem. O interessante disso é, novos pela graça, porém velhos no comportamento. Nós, seres humanos, temos uma grande tendência e facilidade na regressão ao velho homem. Faz parte da nossa natureza. Isto é, se não caminharmos constantemente na presença de Deus, é muito fácil voltarmos ao comportamento antigo. A caminhada com Cristo deve ser permanente, deve ser constante. Nessa batalha, precisamos a cada dia buscar pelo ardor, pela paixão de Deus, para não nos afastarmos dos seus propósitos. Agora, mas você me pergunta, o que é preciso fazer para não nos afastarmos de Deus? Por que você não perseverou? Por que você não tem a mesma motivação em servir a Deus? Acredito que a resposta está no versículo 17 e 18 de Éfeso, capítulo 4, que ele diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Não vivam mais como gentios que vivem na futilidade, na vaidade de sua mente. Paulo quer dizer que devemos viver de novas maneiras. A nova natureza, a nova identidade, a nova vida, a vida de crente. Mas a vida de crente exige a suspensão do pecado e o início de novos comportamentos que influenciem a sua vida e de outros na presença de Cristo. No versículo 18 ele continua: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância. Eles estão obscurecidos no entendimento. Quando Paulo fala sobre obscurecido no entendimento, ele está falando das pessoas que estão confusas, mente confusa, falta de capacidade de entender a vontade de Deus para a sua vida. Isso simplesmente caracteriza a falta de oração e a falta de leitura bíblica. Falta intimidade com Deus. Continuando no versículo 18, parte B: e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Até onde eu pesquisei, até onde eu estudei, na minha concepção, existem 3 tipos de ignorantes. O ignorante, porque é ignorante mesmo, ele ignora porque não tem acesso à verdade. Esse tipo de ignorante ignora a verdade de Deus por não conhecer realmente a verdade. Agora tem o ignorante por opção, que no meu ver é o pior que tem. É o mais grave. Ele tem uma determinada experiência com Deus, mas não quer se aprofundar por medo que Deus exija mais de você. Então você opta em viver uma vida rasa, superficial, vive sua vida como lhe apraz. Agora tem o ignorante por causa dos outros. Esse ignorante somos nós, que fugimos das nossas responsabilidades. Somos nós quando damos testemunho de um novo homem diante de Deus e da sociedade em que vivemos. Não damos testemunho de transformação mental e comportamento de uma vida cristã. Geramos novos ignorantes devido às nossas atitudes. Muitos não conseguem comunicar a verdade porque não são capazes de dar um bom testemunho como cristãos renovados do velho homem para o novo homem. Paulo quer dizer com tudo isso? O que ele quer dizer com tudo isso? Se temos uma mente renovada, que andemos com uma mente renovada.
não é causando contendas, não é se prostituindo, não é xingando as pessoas, não é fumando aquele cigarrinho de vez em quando, não é adulterando, não é agredindo as pessoas, não é desviando dinheiro, fraudando os documentos, não é colando na escola ou faculdade, não é vendo pornografias ou assistindo o programa do Pânico, que você vai ter uma vida renovada, uma mente renovada. Isso tudo é alimento para a futilidade, é alimento inútil para a vaidade da mente. Em Romanos 8, versículo 5, ele diz: quem vive pela carne tem a mente orientada para fazer o que a carne deseja. Está lá em Romanos 8, versículo 5. Certa vez eu e um grupo de amigos estávamos passeando pela orla de Copacabana. Aí paramos numa feirinha. Nessa feirinha vendia camisetas, várias bugigangas. E eu vi uma camiseta. Só que é aquele tipo de camiseta que você não consegue ler se não fizer algum truque, né? Se eu não fosse crente, eu falaria alguma mandinga, alguma coisa assim parecida, ó, tem que fazer uns passos. Mas, aí o rapaz me orientou, não, lê aqui, dá um passo para trás, estica os olhos assim para embaçar um pouco a sua visão. Eu dei o passo para trás, embacei. Quando eu embacei os olhos, eu vi o que estava escrito: falta de sexo causa cegueira. Pois é, né? Se a pessoa que criou isso tivesse uma mente renovada, ele podia ter colocado: falta de Deus causa cegueira espiritual. A outra estava passeando pelas ruas do Rio, passou uma moça muito bonita, aí usando aquelas camisas que tem uma frase na frente e depois continua atrás. E na frente estava assim: não bebo, não fumo e não faço sexo. Eu falei: essa é cristã, essa é crente. Tá, mas a minha curiosidade, olho para trás depois que ela passa por mim. Quando eu olhei, morri. Aí eu falei: acabei de cruzar com uma defunta, né? Mas é assim, dentro das igrejas, às vezes, nós estamos frequentando as igrejas, estamos dizendo que somos crentes, mas estamos mortos dentro da igreja. Quer ter uma mente transformada? Quer ter uma mente transformada? Use sua mente na obra de Cristo. Deus lhe deu um dom de administração, Deus lhe deu um dom de contabilidade, Deus lhe deu um dom de pregar, Deus deu um dom de misericórdia, Deus deu um dom de recepcionar os membros da igreja, Deus lhe deu um dom para trabalhar nessa câmara, com um grupo infantil. Use sua mentalidade, o dom que Deus lhe deu para trabalhar, não deixe para depois. Então vamos continuar. A partir do versículo 19 a 30, Paulo continua. Eu vou fazer uma leitura rápida, só para mostrar os comportamentos, né? Quando a antiga maneira de viver, vocês ensinaram os espíritos do velho homem e se corrompe por desejos enganosos. Já lemos o texto. E Paulo: portanto, cada um de vocês abandone a mentira e fale a verdade. Quando vocês ficarem irados, não pequem, não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Isso é: não fale palavras torpes de sua boca. Mas o último versículo, 30: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O que entristece o Espírito Santo não é o que faz no campo da moralidade, mas sim no campo da mentalidade. O Espírito de Deus se relaciona com você quando não tem ninguém olhando para você. Quem é você quando não tem ninguém olhando para você? Um certo filósofo disse o seguinte: analfabeto não é
quem sabe ler. Analfabeto é aquele que sabe ler e não lê. Eu poderia dizer, então, não basta somente dizer que eu sou cristão, é necessário uma busca constante por amadurecimento espiritual, um amadurecimento de mente. O Espírito Santo se entristece sempre que alguém em que ele habita é infiel ou desleal. O pecado, seja por pensamento, seja por ações, é uma afronta para o Espírito Santo. O pecado faz separação entre nós e Deus, causando grande tristeza ao Espírito. E nessa manhã quero motivá-la a não desistir. Precisamos constantemente buscarmos a ter uma mente transformada. E nessa jornada, Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Por isso que Cristo veio. Ele veio para nos ajudar a transformar nossas vidas, para mais tarde nos receber nas mansões celestiais. Nós, cristãos, somos novas criaturas em Cristo, mas também somos pessoas carnais e vulneráveis às fraquezas da carne, das tentações que nos afetam diariamente. Viver na carne é ser influenciado pelos hábitos e pelos padrões de pensamento adquiridos antes de conhecermos a Cristo. Quanto mais dependemos do Espírito, mais derrotaremos esses impulsos que nos afligem. Vou fazer a mesma oração que Paulo fazia quando estava preso. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que nesse período de festa de fim de ano, você possa manter a sua mente firmada nos caminhos de Cristo, mentes transformadas. Vamos cantar agora com o coro Outilha, Noite de Paz, porque a nossa verdadeira paz sentimos em Cristo, pois Ele é o nosso sentido do Natal. Hoje habita entre nós o homem Deus. Vem nos livrar da culpa do pecado e nos mostrar o caminho dos céus. Nasceu o
Nasceu o Redentor. Esse é o verdadeiro significado do Natal. Vamos colocar em pé e vamos cantar Salvador Bendito, né? Com toda a força, com toda a empolgação que este momento merece, quando nós vamos dizer que nasceu o nosso Salvador, nasceu o nosso Redentor. Isso é Natal para a gente. Ao que todos dizemos, amém. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que ouvimos, por tudo que fizemos aqui nesta manhã. E agora que o teu amor, a graça de Jesus Cristo, teu Filho, e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, com os nossos familiares, com os nossos amigos, hoje e amanhã e para todo sempre. Amém e amém. Deus os abençoe.